Bom dia, amigos, bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Graças a Deus, mais uma semana, mais uma segunda-feira, e o Senhor nos deu a graça, né? Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu plano, de que nós estivéssemos aqui nesta semana, iniciando aí mais um devocional. Que Deus possa falar aos nossos corações e aquilo que nós conversarmos aqui nesta manhã sirva como um alimento para o nosso coração, sirva como um alimento da palavra de Deus para a nossa vida, de forma que possamos caminhar nossa vida, caminhar nos nossos dias, fazendo aquilo que é da vontade de Deus e entendendo a sua vontade, possamos viver aí dias melhores, né? O projeto de Deus para a nossa vida é que nós passemos os nossos dias aqui nessa terra, mas passemos vivendo bem, vivendo cada dia melhor e tendo a certeza daquilo que virá na eternidade. Jesus é bom, Deus é bom. Seja bem-vindo aí nesta manhã. Hoje nós conversaremos sobre semente. Você já sabe o que é semente. Semente é produto de um fruto, de uma planta, é o que ela produz para que ela possa se reproduzir na natureza. E a Bíblia fala sobre semeadura, a Bíblia fala, quando Paulo está escrevendo na igreja aos Coríntios, ele fala sobre a semeadura e ele fala que aquele que semear, de acordo com a semeadura que fizer, é a forma como ele vai colher. E ele ensina que quanto mais semear, mais colherá. E alguns outros textos da Bíblia também tratam de semeadura, e o próprio Jesus falou a respeito de semeadura. E aí é sobre essa parte onde Jesus fala sobre semeadura que nós vamos conversar um pouquinho. Diferente da semeadura que Paulo falava, Jesus fala de uma semente, de uma semeadura que é feita, e a semente é a sua palavra. A semeadura é feita, mas a semente é a palavra de Deus, é a sua própria palavra. Bom dia, Toninho. Deus te abençoe, querido. Hoje você conseguiu chegar mais ou menos no horário, né? Ou chegar no horário. Deus te abençoe. A palavra de Deus é uma semente. E Jesus, naquele momento, começava então a falar aquilo que era a sua vontade, aquilo que era do seu querer. E nesse momento, e para aquele povo, ele fala então sobre sementes. E Jesus conta ao povo histórias. Quem já leu lá um pouquinho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que são aqueles que testemunharam e escreveram a respeito daquilo que Jesus fazia, ele usa a forma de histórias para ir ensinando o povo, para ir falando para o povo qual era a vontade de Deus para a vida daquele povo. E aí nessa história ele fala sobre sementes e o seu variado tipo de terreno. Quais são os terrenos em que a semente, a palavra de Deus, como semente, ela era lançada. E aí ele é perguntado, por que o Senhor fala através de parábolas, né? Por que o Senhor já não fala diretamente para o povo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera? O Senhor já não fala de uma forma direta, né? Aí Cristo explica e disse que se contasse de uma forma direta, certamente muitos não entenderiam, pois apesar de estarem ali, ouvindo o que ele dizia, suas mentes e corações estavam fechados para receber a palavra. A mente e o coração estavam fechados para receber o entendimento. Em outra situação, Jesus pregando ao povo, perguntam para ele a respeito do que acontecia, ele falava, olha, esse povo só caminha atrás de mim, só vem comigo por causa do milagre. Ainda não entenderam o cerne da questão, né? O centro da questão.
o principal. Por que Jesus? Por que Jesus? E ele falava, então, só vem atrás, só me acompanha, porque vem atrás de milagre. Então a palavra não é bem compreendida. Então Jesus usava esse argumento, usava essa forma de poder ensinar às pessoas aquilo que era a tua vontade. Em Mateus 13, no capítulo 13, no verso 13, ele diz assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, algo que já tinha sido dito lá atrás. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E aí vemos a grande vitória, o grande objetivo de receber a palavra. Ele termina dizendo, e eu os curaria. Não parece ser diferente dos dias de hoje. Não parece ser diferente da humanidade, da sociedade que nós vivemos hoje. Existe um certo repúdio quando você fala de que Deus é bom e que Deus quer que você viva uma vida melhor. Que Deus quer te salvar. Que Deus quer uma eternidade contigo. E que para isso é necessário alguns passos em direção a Jesus. Aí a pessoa já toma uma posição de defesa e nem sempre está disposto a caminhar passos em direção àquilo que Jesus tem dito, aquilo que Jesus tem ensinado. É por isso que ele disse, olha, o povo então se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos. Não é que a palavra não está sendo dita, não é que não está sendo ensinado, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Ele é o caminho. Está sendo dito. Mas muitas vezes, então, nós preferimos viver uma vida dissoluta. Uma vida da forma como nós achamos que é a melhor forma, achamos que para nós é o ideal e não nos preocupamos muitas vezes com aquilo que há de vir. Mas Cristo continua ensinando o povo, falando para os discípulos, para os apóstolos, e ele diz, olha, são 4 tipos de terra que a semente é lançada. 4 tipos de terra que a semente é lançada. Uma terra é quando o semeador ele passa, ele caminha semeando, a semente cai à beira do caminho. Então são 4 situações em que a semente é recebida pela terra. E à beira do caminho, Jesus explica que são aquelas sementes que são lançadas, mas elas ficam expostas. Aí as aves do céu vêm e comem aquela semente não tendo mais contato com a terra ou não permanecendo numa terra que seja produtiva, ela se perde. E a representação desse tipo de coração, de terra, que a semente está à beira do caminho, é o coração daqueles que ouvem, é o coração daquelas pessoas que estão sendo ministradas, estão sendo orientadas, mas eles não entendem, e permitem que o mal e que as pessoas com suas opiniões lhe roubem a palavra. Percebe? A Bíblia ensina que o nosso coração já é mau. O primeiro mal que atinge a nossa vida é o nosso próprio coração, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos, com os nossos quereres. O nosso coração é mau. O nosso coração nos leva para comportamentos e atitudes que vão contrárias àquilo que Deus preparou para você, preparou para mim como resultado de vida. Haja vista os vícios. Quem é que trouxe os vícios? Por que tem tanta gente viciada, tanta gente viciados em drogas de menor poder ofensivo social e outras drogas com maior poder ofensivo social? Drogas com menor teor ofensivo físico e outras com maior potencial
ofensivo e físico, para o físico. Então, criação do próprio homem, dadas as suas necessidades, dadas as suas ansiedades. Quantas pessoas hoje vivem 5 casamentos? Nós admiramos alguns artistas aí porque já está no 7º casamento. Isso aí é resultado das nossas escolhas. Mas vai ver lá se em algum momento são de fato felizes. Vá olhar lá nos filhos que eles geraram, o trauma, a tristeza, a separação, porque às vezes tem filho de vários casamentos. São decisões, são opções que nós fizemos enquanto seres humanos, né? E esse é o mal. Fora o inimigo que luta com as suas tentações. Põe algumas coisinhas na nossa frente, de acordo com aquilo que nós temos fraqueza, ele prepara algumas. E você tem que dizer não. Eu lembro muito de José. José é admirável, né? José é fantástico. Quando ele viu o momento em que a esposa de Potifar se oferece para ele, né? E ele fala para ela, olha, eu não vou trair nem meu Deus e nem o meu Senhor, que é o teu marido. E ele corre. Algumas interpretações bíblicas de algumas pessoas, com relação a esse texto, diz que José fugiu da mulher. Outro disse, e eu achei muito interessante, ele falou, não, José não fugiu dela. José fugiu dele mesmo, porque se ele permanecesse ali mais um tempo, provavelmente ele ia ceder à questão da sua humanidade, sendo homem, e a facilidade com que as coisas se apresentaram, e ele teria deitado com aquela mulher. Então ele fugiu dele, da sua própria fraqueza. Falou, não posso ficar aqui, porque ficando aqui eu vou errar. E aquilo que eu disse, que eu não trairia Deus e nem a Potifar, eu vou terminar traindo. E ele corre, ele sai dali e ele não erra. O inimigo às vezes coloca algumas coisas na nossa frente e a nossa fé, ela é testada. As opiniões das pessoas. Eu sempre vou falar. Tem um filme chamado A Prova de Fogo. Como eu gosto daquele filme. Em determinado momento do filme, o casal está vivendo uma dificuldade de relacionamento e a esposa vai numa colega de trabalho e começa a comentar com aquela colega de trabalho tudo aquilo que ela vive no seu casamento, todas as dificuldades que ela está tendo naquele casamento. E a opinião da colega foi justamente, larga ele. Abandona ele, deixa ele para lá, esse camarada não te ama. Olha, o camarada fez um jantar de reconciliação, o camarada se arrependeu da forma como ele conduzia a relação, e ele se arrepende, ele prepara um jantar para poder pedir perdão para ela, poder pedir desculpa para ela. A colega diz que aquilo tudo era armação dele, que ele não tinha mudado nada, e que esse negócio era coisa de homem. Assista o filme, você vai ver. Opinião das pessoas. Quem são os teus aconselhadores? Nós já falamos disso em outro tempo, mas vale sempre a pena a gente pensar, quem são aqueles que te aconselham? Quem são aqueles que falam ao teu ouvido? Com quem que você desabafa? As pessoas têm bons resultados para poder falar daquilo para você? Na vida dele o resultado é bom para ele poder falar daquilo? Né? Então são o exemplo das sementes que são lançadas e elas estão à beira do caminho. Esse caminho é a nossa sequência de vida, né? O segundo é um terreno pedregoso e sem terra. Terreno pedregoso e sem terra. A semente até brotou. A palavra, lembra que eu estou falando da palavra de Deus como semente? Ela até brotou, mas ela morreu logo, pois não tinha raízes profundas. Em terreno onde tem pedras, não tem como a raiz penetrar, né, de forma que ela se tenha sustentação e de forma que ela retire o seu próprio alimento. Então, ela não tem um tempo de vida longo, ela morre logo. E esse terreno representa o coração de uma pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra, mas não permanece na palavra. Eliseu, Deus te abençoe.
diante de qualquer dificuldade, ele já abandona a palavra e abandona o ensinamento. Então tá, temos lá, é um terreno pedregoso, é um terreno que é sem terra, é um terreno que representa o coração de quem até está te ouvindo. Você está falando, alguém está te falando, a palavra está sendo dita, ele recebe e ele acredita nela. E ele começa até a ter fé naquela palavra, a crer naquilo. Mas qualquer situação que apresenta na vida dele, qualquer dificuldade que se apresentou na frente dele, então ele já abandona aquilo. Qualquer tentação, ele já abandona aquilo. Qualquer esforço maior que ele precise fazer, ele já abandona aquilo e ele já não mais acredita naquele ensinamento e ele perde a palavra. E ele volta a ser simplesmente um terreno pedregoso. Pensa aí nos Estados Unidos a gente vê algumas áreas do Texas lá que tem aqueles desertos. Eu acho interessante a comparação porque representa bem aquilo mesmo. Temos muitas pedras, temos muita areia, mas não temos vegetação nenhuma. O coração dessa pessoa passou a ser um deserto, porque não recebeu a palavra, a semente da palavra, que aí produziria toda a vegetação que seria necessária para aquele coração. O terceiro tipo, são aqueles que a palavra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocam agora a planta gerada por aquela semente. A semente caiu no meio de espinhos, ela brotou, ela nasceu, mas agora os espinhos sufocam a planta. Os espinhos não permitem que aquela planta cresça. Representa o coração daquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas estão preocupados com a sua vida material. Não querem nada, não entenderam, não querem prosperar naquilo que lhes foi ensinado. Estão preocupados com a sua riqueza, estão preocupados com o seu engano e são enganados pela sua própria vontade. A Bíblia fala de um texto e a pergunta é possível servir a dois senhores? Dois senhores. É muito interessante, porque ninguém deve servir a dois senhores, ou a um ou a outro. Mas nesse texto a Bíblia fala assim, a Deus e às riquezas. É possível servir a dois senhores, a Deus e às riquezas? Dando uma compreensão muito clara que Deus é Senhor, mas a riqueza também é Senhor. Porque a Bíblia fala, é ela que ensina, que onde estiver o seu coração, é a parte importante. É onde está o seu coração. E quantos não têm entregue o seu coração à questão das riquezas? E estou falando da riqueza, não é o cara que é multimilionário, rico, maravilhosamente cheio de dinheiro e propriedade. Não é esse camarada aí. É aquilo que você determina como algo extremamente importante para a tua vida. Essa é a tua riqueza. E aí você abre mão das coisas de Deus e da palavra, do entendimento da vontade de Deus para viver a tua riqueza. E aí você vai ser levado ao engano. Isso é um engano. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E tudo um dia nós teremos que abrir mão. Nós deixaremos aqui. Não? Sim? Tudo. É um momento. É tudo por um momento. É que esse momento define como será. Esse momento, pequeno momento, define como será. E aí entra a questão de a gente ouvir a palavra. Tranquilo até aí? Nós falamos de semente, estamos falando de semente, 3 terrenos, 4 terrenos agora. Que é a semente que caiu em boa terra. Quando Jesus fala da semente que caiu em boa terra, representa, ele fala daquele coração que recebendo a palavra, ele entendeu a palavra. Não faz parte daqueles lá que escutando não ouvem, olhando não veem. Lembra no início? Mas ao contrário, eles receberam a palavra, entenderam a palavra e agora, como entenderam, recebendo, entenderam,
eles decidem viver aquilo que está sendo ensinado, decidem aplicar na sua vida aquilo que está sendo ensinado. Jesus é o nosso mestre. Sim, Jesus é o nosso mestre. É Ele que nos ensina qual é a nossa forma de viver. Ele ensina. Ele nos mostra a sua vontade através de todos os seus ensinamentos. Então não adianta ficar buscando informação ali, buscando informação lá, saindo daquilo que Jesus tem ensinado. É Ele. A Bíblia fala que no princípio Ele era o Verbo. O Verbo é a palavra. No princípio, quando você vai lá em Gênesis 1, no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Jesus, porque Ele fala que Ele é a palavra e também Ele é Deus, percebe? Então, Jesus é a boa palavra para a nossa vida. Aí entenda, caiu em boa terra, logo entendeu a palavra, aplicou em sua vida, trabalhou com esforço, com fé para permanecer na palavra. Lembra dos ataques do mal que nós falamos agora há pouco? Lembra dos ataques das pessoas que nós falamos agora há pouco? Do ensinamento errado, ensinamento contrário? Então ele permanece firme. Ele permanece alicerçado. Como semente, tem raízes profundas em seu coração e ela cresce, e ela brota, e ela avança. A palavra de Deus é assim. E ela deve estar nessa condição em meu coração, em seu coração. Enraizada, arraigada, para que ela possa produzir frutos de 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30. Para cada semente plantada nascerão 100 plantas. Para cada semente plantada nascerão 60. Para cada semente plantada nascerão 30. É alta produtividade. Alta produtividade. Quando você, em seu coração, entender a vontade de Deus, entender aquilo que Jesus ensina, abrir mão do eu acho, do eu penso, do eu quero, me ensinaram que não é assim. Para com isso e volte-se só para aquilo que Jesus ensina. E aí você vai ver a produtividade que a palavra de Deus, aplicadas em nossos dias, traz para a nossa vida. Aí você vai falar assim, mas traz dinheiro? Falando em produtividade, falando em crescimento, as pessoas hoje têm os seus corações voltados para as questões só materiais, para as necessidades só financeiras. Mas traz crescimento? Então, traz também. Traz também. Quando estamos vivendo na vontade de Deus, entendendo aquilo que o Senhor pede para nós, que Jesus nos ensina, todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, sem exceção, elas são alcançadas com a palavra. E aí, a palavra de Jesus, ela é uma boa palavra, ela é uma boa semente. Vai produzir sim na sua vida frutos que trarão para a sua vida riquezas. Riqueza social, riqueza familiar, riqueza financeira. É assim que Jesus faz. Ele age em todas as áreas. E a sua bênção alcança toda a nossa vida. Vale a pena, vale a pena, vale a pena se posicionar como aquele que recebe a palavra e o seu coração se torna uma boa terra. Porque ele vai entendendo aplicá-la no seu dia a dia. Mateus 13:6, para nós encerrarmos. Mateus 13:16, para nós encerrarmos. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus falava isso para os apóstolos, para os discípulos. E eu quero te convidar para que você também seja dessa forma. Que o seu coração não seja um coração que ao passar Jesus, a semente lançada, esteja à beira do caminho, de forma que não entende e continue vivendo o mal.
ou que seja lá um terreno pedregoso e sem terra, onde a palavra lançada não brota porque no seu coração é pedra e não permite que a semente gere raízes. Ou que o seu coração seja do tipo 3, daquilo que nós falamos, que seja o entre espinhos. Que mesmo que a palavra brote, mas ela é sufocada pelos espinhos. Mas que seu coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus. Que você possa, que possamos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir, entendermos a vontade. Com nossos olhos atentos, para que olhando possamos de fato ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Sim? Que vendo, que olhando nós vejamos e que ouvindo nós de fato apliquemos em nossa vida. Então, meu desejo para você, o meu desejo para a minha vida, o meu desejo para os meus amigos, que vocês possam aplicar de fato aquilo que Deus tem preparado. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa semana, te agradecemos por mais esse dia e, Senhor, te pedimos que a tua graça seja abundante em nossas vidas, seja abundante em nosso dia a dia. Senhor, nesta manhã nós falamos sobre os caminhos e a sua semeadura e eu te peço, Senhor, nesta manhã, que os nossos corações sejam transformados, ó Deus. Se nossos corações estiver, Senhor, dentro dos 3 primeiros tipos, terra dura, espinho, Senhor, que nosso coração seja transformado em boa terra, que nós, com o nosso entendimento, possamos transformar nossos corações em terra boa e ouvindo aquilo que o Senhor nos ensina, possamos aplicar no nosso dia a dia. O Senhor Jesus já nos disse que Ele é o caminho, que Ele é a palavra, que Ele é a vida. Então, Senhor, que nós possamos, entendendo isso, trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu ensinamento, aprender contigo, aplicar em nossa vida, para que possamos viver dias melhores, possamos viver dias de bênçãos, possamos viver dias, ó Pai, onde em todas as circunstâncias e situações, a Tua mão esteja estendida, nos guardando, nos livrando e nos conduzindo. Senhor, nos dá essa condição. Nós queremos o nosso coração como boa terra, queremos nosso coração como terra fértil para aquecimento da Tua palavra e para, Senhor, entendimento da Tua vontade. Senhor Jesus, dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia na Tua presença, dá-nos um dia guardados por Ti. Livra, Senhor, dos maus. Livra de todos os males, ó Pai. Livra, Senhor, do homem mau. Livra, Senhor, dos acidentes. Livra-nos, ó Pai. Ó Deus bendito, de todo tropeço. E dá-nos, ó Deus, um dia, uma semana de vitória. Ouve, Senhor, a nossa oração nesse dia. E dá-nos a Tua graça. Amém. E graças a Deus. Que você tenha um dia de vitória. Que você tenha uma semana abençoada. Marlene, que você tenha uma semana abençoada. E assim, na próxima semana, na segunda-feira, estaremos de novo conversando a respeito da palavra de Deus, sabendo mais um pouco daquilo que é a Tua vontade, daquilo que é a vontade dEle para a nossa vida e a nosso coração, a nossa família. Então que seja assim, uma semana de bênção. Sim? Não posso deixar de lembrá-los, quarta-feira, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, São Mateus, Igreja Comunidade Cristã Fonte de Vida, às 20 horas, teremos uma reunião ali, que nós chamamos também de culto da vitória, mas eu quero te dizer que a vitória do Senhor é todo dia na sua vida, abra o coração, mas esteja conosco ali quarta-feira. Conosco nessa quarta-feira, força de expressão, que eu não estarei lá, né? Caso você decida ir e você não me encontre lá, fique tranquilo. Essa semana nós tiramos aí para um descanso, estamos de férias do trabalho, então tiramos aí para um descanso com a família. A Rosângela estará comigo lá e nós poderemos estar descansando um pouquinho fora dessa correria do dia a dia. Sim? Orem por nós. E que você então possa estar na quarta-feira ali, debaixo da unção, o pastor Paulo estará pregando,
e com certeza será uma palavra de vitória para a sua vida. Sim? Encerramos aqui a semana de paz, uma semana de bênção cheia da graça do Senhor. Amém.